Então, pessoal, como você sabe, aqui é o professor Carlos Campani, da Universidade Federal de Pelotas, e nós vamos continuar então com os vídeos relativos a conjuntos e intervalos, né, da disciplina de matemática elementar. Só lembrando, então, novamente, os livros que a gente adota como referência nessa parte da disciplina é esse aqui, né, o livro de Fundamentos de Matemática Elementar do IESE, e esse outro livro aqui também, né, o livro de Pré-Cálculo do Demana, né? Então são os dois livros, eles estão disponíveis na minha página para download. Então vamos começar então agora com o assunto que se segue às aulas anteriores, que é o assunto de conjuntos numéricos e intervalos, né? Então vamos começar falando dos conjuntos numéricos, né? Primeiro conjunto que a gente vai estudar é o conjunto dos números naturais. Conjuntos naturais, que é representado por essa letra N aqui, né? É o conjunto formado pelos números 0, 1, 2, 3, etc, né? Então é um conjunto infinito, né? Alguns autores apresentam conjuntos naturais com o zero. Outros autores retiram o zero do conjunto dos naturais. A minha abordagem é manter o zero no conjunto dos naturais. Se a gente precisa de um conjunto desse tipo que não tenha o zero, a gente usa essa notação aqui, né? A gente usa o asterisco, n asterisco, seria o que? A diferença do n com o zero, né? Com o conjunto que tem só o zero, né? Então a gente subtrai o zero do conjunto e fica então com o conjunto 1, 2, 3, assim por diante, ok? Então esse é o conjunto dos naturais, dos números naturais. O próximo então é o conjunto dos números inteiros, né? Então o conjunto dos números inteiros é denotado por essa letra Z, né, maiúscula, e ele é o conjunto então que vem lá desde do menos infinito, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e segue até mais infinito, né? A gente pode, por exemplo, querer só os inteiros positivos. Para isso a gente usa essa notação aqui, né? Z+, né? Que é então só os inteiros positivos, né? O zero não é nem positivo nem negativo, portanto é 1, 2, 3, assim por diante, né? E coincidência, isso aí é o próprio n asterisco que a gente definiu lá em cima, né? A mesma coisa. Então z mais é a mesma coisa que n asterisco. Se a gente estiver interessado apenas nos números negativos, aí a gente usa essa notação aqui, né? Z menos, né? Então z menos são os números negativos. Então vem lá desde menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, ok? Então esse é o conjunto dos números inteiros. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Os números racionais são aqueles que podem ser expressos na forma de uma razão ou fração, A sobre B. A sobre B. A seria o numerador, B o denominador, onde nessa fração A sobre B, o A pertence ao conjunto Z dos inteiros e o B pertence também ao conjunto dos inteiros, só que como na matemática é proibido que o denominador de uma fração seja zero, a divisão por zero é proibida, então eu preciso usar o Z asterisco, que é o conjunto Z excluindo-se o zero. O conjunto dos números racionais é representado por essa letra aqui, essa letra Q. E a definição dele, portanto, do conjunto dos racionais é essa aqui. Q é igual ao conjunto das frações A sobre B, tal que A pertence a Z e B pertence a Z asterisco. Exemplos, então, desse conjunto, né? Então, por exemplo, a fração 3 quartos, né? Onde A é 3 e B é 4. Um outro exemplo de um número racional que pertence ao conjunto dos números racionais seria o número 1,21, onde o A é 121, por exemplo, e o B é 100, já que 121 dividido por 100
dá 1,21. Na verdade, infinitas frações vão resultar em 1,21, né? Bom, a gente precisa então definir melhor esses números racionais, né? Dar alguma característica que a gente possa identificar eles. Bom, o que a gente pode dizer é que todos os números racionais eles podem ser classificados em 3 casos, segundo a ocorrência de casas decimais, né? O que são essas casas decimais? São aqueles algarismos do número que pertencem à ordem das décimas, aqueles que aparecem à direita da vírgula, né? Então, os 3 casos em que todo número racional cai num desses 3 casos, né, são os seguintes, né? O primeiro caso de número racional é quando o número racional não possui casas decimais, ok? Neste caso, o denominador da fração a sobre b, que define esse número racional, é 1. E por acaso o número também é um número inteiro, né? Por exemplo, a fração 15 dividido por 1, que resulta no número 15, que ele não possui casas decimais e também além de ser um número racional, também é um número inteiro. O segundo caso é quando o número possui um certo número finito de casas decimais. Se o número de casas decimais é finito, então com certeza esse número é um número racional. Por exemplo, 237 dividido por 100 resulta no número racional 2,37, né? Porque pode ser expresso por uma fração, e ele possui apenas 2 casas decimais, o 3, o dígito 3 e o dígito 7. O terceiro e último caso de número racional é aquele número racional que possui um número infinito de casas decimais. Mas essas casas decimais se repetem de tanto em tanto, formando o que a gente chama de dízimas periódicas. Por exemplo, o número racional definido pela fração 1706 dividido por 333, que é igual a 5,123, 123, 123, 123, assim por diante, para sempre, né? Então, cuja dízima periódica é 1, 2, 3, né? Está marcado ali, 1, 2, 3, que tem período 3, porque essa dízima periódica é formada, então, por 3 algarismos, por 3 dígitos, ok? Então, são os 3 casos em que os números racionais eles podem ser classificados com relação às ocorrências de casas decimais, ok? O próximo conjunto é o conjunto dos números irracionais. Os números irracionais são denotados por que linha, né? Ou complemento de que, já que quando o número não é racional, ele é irracional. O número irracional é aquele que, diferente, ao contrário, né, do número racional, ele não pode ser expresso na forma de uma razão ou fração a sobre b, ok? Por exemplo, raiz quadrada de 2, que é 1,4142, 13562, etc. assim por diante, né? É um exemplo, então, de um número irracional. Esse número, raiz de 2, não pode ser expresso na forma de uma razão ou fração. O número π, o famoso π, né? Que é 3,14159264, assim por diante, também não é um número irracional, também não pode ser expresso na forma de uma razão. E o último exemplo de número irracional que eu apresento aqui é o número e, né? O número de Euler, que é 2,71828182845,9, etc. Né? No caso dos números irracionais, as casas decimais são infinitas, elas se prolongam infinitamente, né? Elas nunca acabam, sem que ocorra jamais dízima periódica. Então o número irracional não cai em nenhum daqueles 3 casos que a gente classificou lá, os números racionais, né? Então isso são então os números irracionais. O último conjunto que a gente quer mostrar para vocês é o conjunto dos números reais. Esses são os mais importantes para a nossa disciplina de matemática elementar. A gente pode dizer que os números racionais são o universo, né? O domínio do estudo que a gente faz em matemática elementar. O conjunto dos números racionais ele é denotado por esse
esse R maiúsculo ali, né? E ele é, na verdade, a união dos números racionais e dos números irracionais, como é mostrado aqui, né? Então, o conjunto dos reais é igual ao conjunto dos racionais unido com o conjunto dos irracionais, né? Uma coisa interessante que acontece com relação a todos esses conjuntos que a gente mostrou, que é mostrado aqui, né? É que o conjunto dos naturais, ele é subconjunto do conjunto dos inteiros. Sim, isso é óbvio, porque o conjunto dos inteiros contém tanto os números negativos, o zero e os números positivos. Então, obviamente, todos os números dos conjuntos naturais estão também no conjunto dos inteiros, né? Portanto, o conjunto dos naturais é um subconjunto de conjuntos inteiros. Bom, por sua vez, o conjunto dos inteiros é subconjunto do conjunto dos números racionais, né? Já que todo número inteiro é, na verdade, um racional cujo denominador é 1, como a gente já viu. E, finalmente, o conjunto dos racionais é subconjunto do conjunto dos números reais. Isso é óbvio, né? Já que o conjunto dos reais é a união do conjunto dos racionais e do conjunto dos números irracionais, ok? Então é interessante que todos os conjuntos que a gente viu, um é subconjunto do outro, né? Sendo que aquele que é o conjunto que abarca todos os conjuntos é esse último que a gente viu, o conjunto dos números reais. Bom, uma característica interessante dos conjuntos reais é que eles podem ser representados sobre uma reta. Essa reta é chamada então de reta R, né? E o interessante disso é que ao deslizar o dedo sobre essa reta, a gente nunca passa por um ponto dessa reta que não seja associado a um número real. Isso é uma característica que a gente chama de continuidade, né? Isso não existia nos outros conjuntos, no conjunto dos naturais, dos inteiros, dos racionais e dos irracionais, né? Todos os pontos dessa reta representam, então, pode ser associados então a números reais. E a gente aí dá alguns exemplos, né? Mostra a reta, né, que vai de menos infinito até mais infinito, e dá alguns exemplos de alguns números reais que a gente já citou aí em exemplos anteriores, né? Então, o número 0, o número 1, o número menos 2, o número π, né? Exemplos de números, então, marcados em cima da reta R, né? Bom, então agora está na hora de a gente estudar, então, entrar em intervalos, né? Começando então por desigualdades. Então, desigualdades em intervalos em R. As desigualdades que a gente tem, né? É o menor, o maior, o menor ou igual e o maior ou igual. Exemplos, então, de uso de desigualdades, né? 3 menor que 10, isso é verdadeiro, né? 7 maior ou igual a 2, também isso, obviamente, é verdadeiro. E 2 maior que 5 é falso, né? Então, exemplos então, de desigualdades, eu não vou perder muito tempo nisso, acho que isso é tranquilo. O importante é focar nos intervalos, né? Observa que essa estrutura que aparece aqui, né? Essa expressão que aparece aqui é muito interessante, né? 0 maior, o x é maior ou igual a 0 e menor do que 8. Vamos repetir. O x, que essa expressão está dizendo, é que o x é maior ou igual a 0 e menor do que 8. Essa expressão ela é satisfeita por todo número x real que seja maior ou igual a 0 e menor que 8. Ou seja, todos os números reais que estão do 0 até o 8, exceção o 8, né? Já que ali eu usei a desigualdade menor. O 0 está incluído, né? Já que eu usei a desigualdade maior ou igual, né? Isso determina o que a gente chama de um intervalo em R, né? Esse intervalo que vai de 0 a 8, excluindo-se o 8, né? É um intervalo em R, é um segmento na reta R, né? Vamos ver os tipos de intervalos que nós temos em R, né? Primeiro, os intervalos, vamos ver os intervalos limitados, né? O primeiro tipo de intervalo limitado é o intervalo aberto, né? O intervalo aberto ele é representado dessa forma aqui, né? Por essa expressão aqui, né? A, B, né? Onde A e B são números reais, com esses parênteses, né? Uma outra forma alternativa de
representar o intervalo aberto é usar colchetes voltados para fora, né? Então esse intervalo aberto, o que, que ele é? É o conjunto, né, dos x que são reais, tal que x é maior que a e menor que b. Veja, é o intervalo dos números reais que vão de a até b, excluindo-se os extremos, o a e o b. Isso é o que eu tento representar aqui na reta R. Nós temos aqui a reta R, né? Aqui eu tentei, não sei se está claro aí no vídeo, aqui eu tentei pintar, né, com um preto, né, mais grosso aqui, né? Então são todos esses números que vão do A até o B. E o A e o B eu marquei eles com uma bolinha vazia para indicar que todos os números reais entre A e B estão incluídos no intervalo aberto, exceção o próprio A e o próprio B, né? Os extremos não estão, por isso que é um intervalo aberto. O próximo intervalo que nós vamos estudar é um intervalo fechado, né? Ele é representado então por esses colchetes, né, voltados para dentro, né? Então é um intervalo fechado de A até B, né? Que é o conjunto dos números reais x pertencente a R, tal que o x é maior ou igual a A e menor ou igual a B. Observe então aqui na reta R, né? Aqui está pintado, né? Espero que esteja aparecendo aqui pintado nessa área que vai de A até B, né? Esse segmento da reta de A até B. E o A e o B estão com uma bolinha preta indicando que eles estão incluídos no intervalo, porque eu usei, né, maior ou igual. Então, nesse caso, no caso do intervalo fechado, esse intervalo que vai de A até B, né, de todos os números reais que vão de A até B, inclui os extremos, o próprio A e o B. O terceiro tipo de intervalo limitado é o chamado intervalo semiaberto à esquerda. O semiaberto à esquerda ele é representado dessa forma aqui, né? Intervalo semiaberto à esquerda de A até B. Então, do lado esquerdo do A ele está aberto. Do lado direito, o lado do B, ele está fechado, né? Uma forma alternativa, né, de se representar isso seria usando um colchete voltado para fora do lado do A e voltado para dentro do lado do B. Então, isso é o conjunto dos números x pertencente a R, tal que x é maior do que A e menor ou igual a B. Neste caso, na reta R, nós temos então está pintado o segmento que vai do número real A até o número real B. O B está com uma bolinha fechada, né, uma bolinha pintada, indicando que o B pertence a esse intervalo. E o A está com uma bolinha aberta, indicando que o A não pertence, então, a um intervalo, ok? O último intervalo limitado é o intervalo semiaberto à direita, né? Ele é representado, então, por essa expressão assim, né? Colchete, o intervalo semiaberto à direita de A até B, usa o colchete do lado esquerdo e o parênteses do lado direito, ou então, usando essa notação com colchetes, né? O colchete voltado para dentro do lado do A e o colchete voltado para fora do lado do B. E esse então é o conjunto dos x pertencente a A, tal que x é maior ou igual a A e menor que B, né? Então, nesse caso, na reta R, eu pintei então esse segmento de A até B, né, que está pintado mais escuro. O A é uma bolinha preta fechada, né, indicando que o A pertence ao intervalo, e o B é uma bolinha, então, não pintada, né, aberta, indicando que o B não pertence, então, o extremo B não pertence a esse intervalo semiaberto à direita. Bom, os intervalos ilimitados são aqueles que vão até mais ou até menos infinito, né? Então, o primeiro intervalo ilimitado é aquele intervalo fechado a, né, aberto mais infinito, né? O lado do mais infinito sempre é aberto. Por quê? Porque os intervalos são formados por números reais. E mais infinito não é um número real, não é um número de nenhum tipo. O mais infinito é apenas uma abstração indicando algo que cresce ilimitadamente, né? Então, esse primeiro intervalo ilimitado, fechado em A, aberto mais infinito, então é o conjunto do x pertencente a R, tal que x é maior ou igual a A.
Isso é representado na reta R, né, da seguinte forma, né, se a gente vai pintar, né, a reta R desde o A até lá, a setinha, indicando que se prolonga até mais infinito, e como o intervalo é fechado em A, né, nós pintamos então a bolinha do A, nós fechamos o A, né? Então o A pertence a esse intervalo ilimitado. O segundo tipo de intervalo limitado que a gente vai ver é esse aqui, né? É o intervalo aberto A, aberto mais infinito, que é o conjunto dos x pertencente a R, tal que x é maior que A, né? E é representado então na reta R dessa forma, né? Eu pintei aqui o segmento que vai do A até a setinha, indicando que se prolonga até mais infinito, e deixei o A, né, o extremo A aberto, né, com a bolinha branca, né, para indicar então que o A não pertence a esse intervalo. Agora temos aqueles intervalos que vão de menos infinito a A, né? O primeiro é o intervalo então aberto menos infinito, fechado A, então que é o conjunto dos x pertencente a R, tal que x menor ou igual a A, né? E aí o que eu fiz? Desenhei na reta R, pintei essa região que vai do A até a setinha da esquerda, né? Indicando esse segmento que vai em direção a menos infinito, né? E como o lado do A é fechado, eu pintei a bolinha do A, né? Indicando que o A pertence ao intervalo. E o último intervalo ilimitado que eu quero mostrar é esse aqui, que é o intervalo aberto menos infinito aberto A, né? Que é o conjunto do x pertencente a R, tal que x menor que A, né? Então, na reta R, eu representei, então, todos os elementos que vão do A até o menos infinito, né? Eu pintei aqui, né? E como o lado do A é aberto, eu deixei o A, então, sem pintura, deixei o A aberto. Uma observação importante é essa aqui, né? O que será que representa um intervalo aberto menos infinito a mais infinito? Sim, é o próprio conjunto R, conjunto dos reais, ok? É toda a reta R, né? Bem, o que nós queremos fazer agora aqui, tá? É mostrar operações, então, com intervalos, né? Então, as operações que a gente definiu sobre conjuntos, já que os intervalos são conjuntos, também podem ser feitas, então, com intervalos, que são as operações de união, interseção e diferença. Então tá, então vou dar um exemplo aqui. Esse exemplo sempre se baseia nesses intervalos aqui. O intervalo A, que é o intervalo aberto menos 3 até aberto 4, e o intervalo B, fechado de 0 até 6. Ok? Então queremos determinar a união B, né? A união B, a interseção B e a diferença de A e B. Vamos começar então na determinação de A união B, ok? Então o que precisa fazer é desenhar três retas R, uma em cima da outra, né? Uma reta R para o A, uma reta R para o B e uma reta R então para o resultado final da operação, que é a união dos dois conjuntos, do A e do B, tá? Então marcamos em cima da reta A, né, o conjunto A, né, que é o conjunto então aberto menos 3, aberto 4. Então marcamos aqui esse segmento aqui na reta R, que vai do menos 3 até o 4, né? Não sei se dá para notar que aqui está mais forte o preto, né? E como é um intervalo aberto, né, a gente marca com uma bolinha aberta, né? Uma bolinha branca, né? O menos 3 e o 4. Então os extremos não pertencem a esse intervalo. Agora então na reta R correspondente ao B, né, nós temos que representar o intervalo fechado de 0 até 6, né? Então nós desenhamos aqui, né, com uma cor mais preta aqui, esse segmento da reta R que vai do 0 até o 6, né? E fechamos, colocamos bolinhas pretas nas pontas, nos extremos, né, indicando que os extremos, o número 0 e o número 6, pertencem a esse intervalo porque ele é fechado, né? Bom, como é que se faz então agora a operação da união? Lembrando, a união é um ou. Todo elemento que pertence ao A ou pertence ao B, pertence então à união. Então basta verificar, né?
o que está aqui e está aqui pertence à união. Então, o segmento que vai de menos... Vamos começar pelos segmentos. Segmento a segmento. Depois nós vemos os pontos individuais. Né? O segmento que vai do menos 3 ao 0 pertence ao A e não pertence ao B. Mas como é um ou, o ou significa ou aqui ou ali. Né? Então, como é um ou, como satisfaz pertencer ao A, então vai para a união. Então, esse segmento de menos 3 até 0 está aqui, né? O segmento que vai de 0 até 4, ele está no A e também está no B, né? Então, o ou, quando é os dois, também está, né? Então, esse segmento de 0 a 4 pertence. O segmento que vai do 4 até o 6 não está no A, mas está no B. Então, como é um ou de novo, né? Então, está lá na união, né? A união é um ou, ok? Então, agora nós temos que ver os pontos menos 3, 0, 4, 6, só para confirmar, tá? Menos 3. O menos 3 não está no B, né? Porque o B é o segmento que vai de 0 até 6. O menos 3, desculpe, não está no B. E ele está no A, também não está. Observe que o intervalo A, ele é aberto em menos 3. Então, como não está aqui nem aqui, não está na união, né? Porque na união tem que estar em pelo menos um dos dois, ou em um ou no outro, né? Então fica aberto, né? Aqui no resultado final fica aberto o extremo menos 3. O 0 está, né? Porque está tanto aqui quanto aqui. O 4 não está aqui, mas está aqui, né? Como é um ou, ele fica aqui, né? E finalmente o 6, a dúvida é o 6. O 6 não está no A, né? E aqui no B ele está? Está sim, porque o extremo 6 do intervalo B é fechado, né? Então, como a união é um ou, né? Como está aqui, então está aqui e aqui é fechado, né? Então, o resultado final, né? A conclusão disso tudo é que o resultado da união é um intervalo, então, representando por notação de intervalo, né? Que é essa notação aí, é o intervalo aberto, menos 3, até 6, fechado. Representando esse intervalo por compreensão, é isso aqui que está aqui, né? A unido com B é o conjunto do x pertencente a R, tal que x é maior que menos 3 e menor ou igual a 6, já que no lado do extremo menos 3 é aberto e no lado 6 é fechado. Agora vamos determinar a interseção dos dois intervalos. Vamos lá então, o diagrama está aqui, né? Então repetimos aqui o intervalo A, que é o intervalo aberto de menos 3 até 4, o intervalo B, que é o fechado de 0 até 6, mas agora vamos fazer a interseção, né? A gente sabe que a interseção, ela é um E. Para que um elemento de um conjunto esteja na interseção, tem que estar nos dois. Tem que pertencer ao conjunto A e pertencer ao conjunto B. Tá? Isso que é interseção. Muito bem. Então, vou começar pelos segmentos. O segmento de menos 3 até 0, ele pertence, né, ao A, mas não pertence ao B. Né? Então, obviamente, o E não satisfaz, né? Ele não pode pertencer, então, à interseção. O segmento que vai de 0 até 4 pertence ao A e pertence ao B. Então, ele vai para a interseção, ele está lá na interseção. E agora, o segmento do 4 até o 6, ele está no B, mas não está no A. Né? Então, ele não vai para a interseção. Então, por enquanto, ficou só esse segmento. Então, agora nós temos que só decidir com relação aqui aos dois extremos, o 0 e o 4, para ver se é aberto ou fechado. Vamos lá. O 0 no A ele está, né? Já que é um número que está dentro do intervalo, bem no meio do intervalo, né? Mais ou menos no meio. E também está no B, porque o extremo do B é fechado, né? Então, como ele está nos dois, então ele vai para a interseção. O extremo 4, né, do intervalo, né, ele está no B, né? Mas ele não está no A, porque o extremo 4 do A, né, é aberto, né? Então fica aberto na interseção. Logo, em notação de intervalo, o resultado disso é a interseção de A com B é o intervalo fechado 0, aberto 4, e por compreensão, né, definição do intervalo por compreensão, a interseção de A com B é o conjunto do x pertencente a R, tal que x maior ou igual a 0 e menor que 4, ok?
O último exemplo que eu quero mostrar é a diferença do A e o B, né? Então, de novo, repetimos aquele diagrama, né? A reta R para o A, a reta R para o B, uma reta R para o A menos B, né? E vamos preencher então aqui a reta do A, né? E a reta do B, e agora vamos calcular então o que é o A menos B. Ok, pessoal. Então, a diferença de A por B é aquela em que todo elemento do A que não está no B vai, ok? Então, o que a gente exclui na diferença é só os elementos. A gente pega o elemento do A e exclui apenas aqueles que estão no B. Então, vamos lá. Vamos começar então de novo pelos segmentos. O segmento que vai de menos 3 a 0, tá? Ele está no A e não está no B. Então eu não vou subtrair nada do A, né? Então esse segmento ele vai para a diferença. O segmento do A que vai de 0 até 4, né? Ele está no B. Então esse eu vou subtrair. Não vai nada para a diferença, né? Porque eu pego tudo que está no A e subtraio o que está no B. Então todo esse segmento sai porque ele está no B. Então aqui fica sem nada. E finalmente o segmento que vai do 4 até o 6, bom, não tem nada no A, não preciso nem olhar o B, ele não tem nada aqui, né? Bem, agora nós temos que ver os extremos, o menos 3 e o 0. O menos 3, ele não está no A, então obviamente ele não está na diferença, né? Porque para estar na diferença tem que estar no A. O 0, pessoal, o 0 está no A, né? Mas ele também está no B, então ele é retirado, na diferença ele é retirado. E o extremo 0 da diferença fica também aberto. Então, o resultado da diferença em notação de intervalo é um intervalo aberto menos 3, aberto 0, né? E por compreensão, A menos B é o conjunto do x pertencente a R, tal que x maior que menos 3 e menor que 0. Pessoal, é isso então. Esse é o assunto que a gente queria mostrar para vocês, né? E então tá, pessoal. Um bom estudo para vocês. Tchau.